Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. E no episódio de hoje, ele é específico para você que está buscando respostas em relação à sustentabilidade no agro. Então, se você tem uma startup do agro, ou você é empreendedor ou um produtor rural que não sabe muito bem como integrar a parte de sustentabilidade no seu dia a dia, esse episódio é para você. E para a nossa conversa, eu recebo um mestre em engenharia, coordenador dos cursos de engenharia civil, engenharia de produção e arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Integrado. Além da atuação acadêmica, ele também trabalha diretamente com gestão, inovação e viabilidade de projetos e integra o Integrado Eco, que é o movimento do Centro Universitário Integrado em relação à parte de sustentabilidade. Então, seja muito bem-vindo, Paulo Rodrigues. Oi, Fer, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui. Receber esse convite foi muito legal, porque falar sobre sustentabilidade é falar sobre algo que eu amo. Muito mais do que eu trabalho, é falar sobre algo que eu enxergo como futuro, não só do agro, mas de todas as áreas do mercado de trabalho. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É uma honra te ter aqui, prof. E para nossa primeira pergunta dessa conversa, e é claro que nós estamos falando de um contexto muito amplo, né? A agro é muito amplo, mas sustentabilidade hoje, ela é uma solução para diversos pontos, ou ela é mais um problema na conta do produtor? Essa pergunta ela é muito interessante porque vai depender. Vai depender de como você encara a sustentabilidade no seu negócio. Por quê? Eu quero a sustentabilidade para que eu gere um selo e que esse selo esteja estampado no meu site, esteja na embalagem do meu produto. O meu foco é esse selo e apenas o selo, custo. Você não vai ter funcionalidade para nada. Agora, se você enxerga a sustentabilidade como propósito, como possibilidade de eficiência, a sustentabilidade é o futuro do agro e é, inclusive, a salvação de muito furo financeiro que a gente encontra por aí. Por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, fica muito na nossa cabeça aquele símbolozinho de setinhas girando, sabe? Porque sustentabilidade a gente correlaciona com o ambiental diretamente. Mas não é só ambiental. Ambiental é um dos três pilares da sustentabilidade. A gente tem a sustentabilidade também de recursos humanos, das pessoas que trabalham com a gente, e também de todos os processos dentro do nosso processo produtivo, da nossa empresa, seja qual for. Então, quando a gente olha para o agro e eu penso, nossa, como eu poderia transformar o meu negócio e deixar o meu negócio mais eficiente? A minha pergunta inicial é: a gente está fazendo a manutenção dos nossos equipamentos? Porque um exemplo muito clássico é, se eu não estou fazendo a manutenção e a minha colheitadeira está consumindo mais combustível do que eu deveria, eu já estou furando a sustentabilidade. Nossa, mas daí também estou gastando mais dinheiro com isso, eu não estou? Tô, porque se eu deveria estar gastando 100 para ela fazer X metros e eu estou gastando 120, é 20 a mais de combustível que está indo, consequentemente de poluição para o meio ambiente, mas também é 20 a mais de dinheiro que eu estou investindo. Então, quando a gente está pensando em, eu quero fazer um marketing do meu selo verde, problema. Eu quero realmente viver e trabalhar com sustentabilidade sendo eficiente para o meu negócio, solução. Perfeito, são 2 perspectivas totalmente diferentes, né. E no dia a dia, com a correria, né, e toda essa questão de tem a safra ali do início do ano, a safra do final do ano, como que o produtor para analisar isso de fato? É uma visão mais estratégica, tá certo? É gestão pura. Aqui é puramente gestão. A gente sai do técnico e entra na gestão do meu negócio. Então a gente teve há uns episódios atrás ali a Carla trazendo sobre como funciona um organograma, como funciona a gestão de uma empresa. É isso. Se eu vivenciar o dia a dia, ou seja, saio de uma safra, entro numa entre safra, volto para outra safra, saio do safrinha, entro na soja, eu estou num ciclo que eu não estou predizendo nada. Como que eu posso garantir que, de novo, o mesmo exemplo, que a manutenção dos meus equipamentos estão em dia se eu estou usando eles sem parar? Como que eu posso garantir que a quantidade de água que eu estou usando para fazer uma diluição, ela não está sendo a mais ou a menos se eu não parei para pensar e não parei para fazer conta? Então, vai depender do quanto você está disposto a, entre muitas aspas, gastar um pouco de tempo para planejar, para na hora de executar ser muito mais perfeito. Às vezes a gente vai deixando a coisa rolar, e aí a gente vai vendo transformando numa bola de neve. Tá funcionando, eu não posso parar, porque se eu parar um caminhão hoje, é um tanto que eu não deixei de entregar. Mas aí daqui 2 dias esse caminhão quebra. Ou daqui 2 dias o custo que ele está me dando, além do que deveria, é muito maior do que aquilo que ele poderia ser se eu tivesse parado ele por um dia para fazer uma manutenção. Então é muito de como você encara e planeja o seu negócio. Perfeito, perfeito. E a sustentabilidade sem viabilidade, ela não é solução, ela é marketing, né, que é isso que foi mencionado. E qual que é a maior mentira hoje que ainda se conta sobre sustentabilidade no agro quando a gente olha para a realidade do produtor?
Isso não é contra ninguém. Pelo amor de Deus, queridas marcas, isso não é contra vocês. Mas a maior mentira que existe é: compre este equipamento, com ele você vai ser sustentável. Não adianta nada a gente ir para uma feira rural, pra gente ir para um show rural e aí ir lá e investir milhões em um equipamento, porque ele é o único e gigantesco responsável pela sustentabilidade do negócio. Não é. Sustentabilidade ela vem de gestão, ela vem de planejamento e obviamente que eu ter um equipamento de ponta vai me ajudar. E aí eu te pergunto, eu vou bater nesse exemplo muitas vezes, né? Por que o equipamento de ponta ele é sustentável? Porque ele está novo, porque os rolamentos funcionam bem, porque todas as engrenagens funcionam bem, porque eu não tenho um micro vazamento. Se tiver, tá errado. Você pagou caro no negócio para ter. Agora, e daqui a 3, 4 safras? Ele vai ter esse mesmo desempenho? A eficiência daquele equipamento ele vai ser o mesmo do que quando ele era novo? Não vai. E aí você vai fazer o quê? Gastar mais milhões para comprar um novo? Não, a gente vai trabalhar com manutenção preditiva do meu sistema. Então, qual que é a maior mentira? É que só dá para ter sustentabilidade com equipamento de ponta. Sustentabilidade, inovação, não precisa de LED piscando, não precisa de tecnologia gigantesca, ela precisa de criatividade e força de vontade. Então, a maior mentira é você precisa de algo novo. Não, você precisa revisitar o seu processo. Aliás, você precisa começar pelo básico. Não adianta eu querer ter um equipamento de ponta se o meu processo não é de ponta. Então é quando a gente olha, quando o produtor, na verdade, ele enxerga que ele depende de fatores externos para ele ser sustentável, já está errado. Vem muito da decisão dele para o seu próprio. A decisão precisa vir da gente, porque cada empresa, cada produtor, cada tipo de negócio depende de um sistema diferente. Não dá para eu dizer, Fer, que dentro da empresa que eu trabalho, vamos pegar a empresa que a gente trabalha, dentro do Centro Universitário Integrado, não dá para dizer que a graduação tem as mesmas necessidades que o integrou. A gente tem quantidade de pessoas diferentes, a gente tem tipos de funcionários diferentes, a gente tem ambientes físicos diferentes. Então, o que é sustentável para você, lá no Integrou, não vai ser sustentável para dentro da graduação. Ou seja, se dentro da mesma instituição, com o mesmo propósito, com as mesmas diretrizes, a gente tem necessidades diferentes, imagina que duas empresas ou duas fazendas ou duas áreas rurais vão ter as mesmas necessidades. Então não dá para eu vender enquanto revendedor, não dá para eu vender uma solução que seja genérica para todos. O que eu preciso fazer? Eu quero ser sustentável. Beleza. Primeiro, vamos entender o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um trabalho com eficiência, seja ela com uma eficiência ambiental, porque é importante, seja ela com uma eficiência de funcionários, colaboradores e bem-estar dessas pessoas, seja ela com processos e seja ela com custos. Beleza? Então eu entendi o que é eficiência dentro da área ambiental. O que eu estou fazendo que causa um impacto ambiental, mas que não necessariamente atrapalharia o meu negócio se eu fizesse diferente, tá? Um exemplo muito claro. Se eu tenho um pulverizador, e dentro desse pulverizador eu tenho uma diluição de água com agrotóxico, com fungicida, com herbicida, seja o que for, e ele está vazando, tem um furo. Ele está, primeiro, desperdiçando matéria-prima, está desperdiçando fungicida, seja o que eu estiver distribuindo ali. Segundo, ele está caindo em altas concentrações no solo. Concorda? Aquela alta concentração no solo ela vai ser prejudicial para o meio ambiente, mas aquela pulverização correta, na dosagem correta, é super aceitável. Poxa, então se eu der uma manutenção no meu equipamento, além de eu economizar porque eu estou tendo desperdício, eu ainda vou trazer benefício para o meio ambiente, porque eu estou sendo sustentável financeiramente para mim, mas também estou trazendo impacto para o meio ambiente, beleza? Então, opa, muito bom. Ponto número 2. Nossa, eu preciso ser sustentável ambiental. Eu vou pegar metade das terras que eu planto e vou fazer reflorestamento. Isso funciona? É viável? Não é. Toda vez que a gente está pensando em sustentabilidade, ele tem que ser uma sustentabilidade aliada com o nosso negócio. Então, não adianta eu querer virar minha cabeça inteira se isso vai impactar financeiramente no meu negócio. Não, ela é uma sustentabilidade fake, ela não vai funcionar para a gente. Então, quando eu estou pensando em sustentabilidade, ela precisa vir do que eu posso ofertar e até onde eu consigo chegar. Se eu tiver que esforçar, se eu tiver que sacrificar meu financeiro, se eu tiver que sacrificar pessoas para ser sustentável, eu não estou sendo sustentável. Eu estou indo para um buraco e meu negócio corre grandes riscos de falir. E essa é uma perspectiva que muitas pessoas têm dificuldade de chegar, né? Tem. Às vezes a gente até está buscando informações, vamos lá, joga no Google, né? Como transformar a minha operação, o que é sustentabilidade dentro da área que eu atuo. E às vezes eu me deparo com tanto conteúdo e eu confundo exatamente aquilo que você mencionou. Eu confundo a sua realidade com a minha, tento fazer o que você fez dentro do que eu vivo e às vezes não condiz a frustração,
há esse desperdício econômico e de tempo e de mão de obra, e às vezes até de sentido. Às vezes a pessoa até se perde daquilo que ela está fazendo, do propósito daquilo que ela faz, né? E isso vai muito de encontro com a nossa próxima pergunta, que é quando se fala em sustentabilidade sem discutir o custo, quem é que realmente corre o risco? O discurso ou a operação? A operação. Vamos lá, no discurso cabe tudo. Eu posso chegar aqui hoje e começar a vender. Me contratem como consultor de impacto de sustentabilidade ambiental da empresa de vocês. Eu prometo reduzir 100% do desperdício de vocês. Tô mentindo. Obviamente estou mentindo. Não há como reduzir em 100% o desperdício da noite pro dia. Primeiro, eu tenho que enxergar todos os processos, eu preciso olhar como funciona, descobrir até onde a operação vai, porque tem um outro caminho, né? Se às vezes o cara não vai comprar um equipamento muito caro, porque não é, ele é o único salvador da pátria na sustentabilidade, eu vou me deparar com uma realidade em que o cara não pode trocar o equipamento dele por uma questão financeira, e ele vai ter que se virar com o que ele tem. E aí, como é que eu vou falar para ele assim, olha, beleza, sou seu consultor ambiental agora, você precisa trocar todo o seu equipamento. Quanto disso impacta financeiramente falando? Então, no discurso, tudo é válido. Agora, a operação sofre, e a operação não pode sofrer. Ela deve ser alterada, ela deve ser inovada, ela precisa de renovação, assim como tudo na vida precisa, mas falar que sustentabilidade não tem que olhar para custo é mentira. A gente tem que olhar para custo. Todo negócio depende de custo. Se a gente não impactar, não tiver impacto no custo, a gente vai ladeira abaixo. Perfeito, perfeito. E o produtor hoje, ele pode falar assim, ele pode, na hora de trabalhar sobre sustentabilidade, ele pode trabalhar sustentabilidade financeira, operacional e ambiental tudo ao mesmo tempo, ou ele tem que concentrar isso um de cada vez? Ele deve. É o que a gente chama de ESG. Ficou muito famoso, né? O ESG em português, que é o Environmental, Social and Governance, né? Onde a gente trabalha realmente o ambiental, o social e a governança, onde eu tenho processos, pessoas e meio ambiente tudo envolvido. Por que eu preciso? Dependendo daquilo que a gente, qual que é o nosso modelo de negócio, qual que é o nosso produto, normalmente a gente tende para um e não para outro. Mas vamos pensar que eu estou aqui, ó. Hoje o meu foco é plenamente voltado para a sustentabilidade financeira. Eu não estou nem aí para pessoas, não vou dar férias para ninguém, vou fazer elas trabalharem 15 horas por dia, porque eu quero rendimento. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais dinheiro para mim. Primeiro que isso é contra a lei, e segundo, que em algum momento isso vai deixar as pessoas descontentes e a minha produtividade vai baixar, eu vou receber processos. Então eu estou focando muito no lucro, mas não estou focando em pessoas. Ah, não, então a partir de agora eu vou focar muito no ambiental. Tá, eu vou precisar cuidar de tudo, mas daí a minha produtividade vai baixar, o dinheiro que eu tinha em caixa, eu vou investir todo em meio ambiente sem pensar em retorno, sem pensar em ROI, ou seja, minha lucratividade está indo embora. Eu posso até estar indo bem no pilar ambiental, mas a minha pilar governança está indo embora. Então é necessário trabalhar esses três. Trabalhar um só hoje não é sustentabilidade, é meio que ir na modinha do tiro no escuro. Perfeito. E, Paulo, se você fosse um produtor hoje, em que tipo de solução sustentável você não investiria nesse momento? Falando do ano de 2026. O ano de 2026 é muito interessante, né? Ele é um ano muito movimentado, né? A gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. É Copa, é eleição, é... Em resumo, eu não investiria naquilo que eu não consigo medir. Então, se tiver uma solução lá super inovadora, no qual eu não tenho noção das métricas, não sei como funciona. Quer um exemplo? Ah, você deveria investir em captação de energia solar e fazer uma fazenda elétrica ali dentro, de captação com placas e não sei o quê. Beleza. Acho uma solução muito interessante, acho inclusive um caminho muito bom. Mas o quanto eu gasto de energia dentro da minha propriedade? O quanto eu teria de retorno fazendo essa implementação? O quanto eu realmente preciso de uma geradora? Ou talvez eu precise só pensar os meus processos? Será que eu preciso de ter 30 ar-condicionado dentro de um sistema, sei lá, de um ambiente onde se vive alguns animais? Ou será que se eu pensasse em isolamento térmico das paredes, se eu não pensasse em uma vedação correta das alvenarias, isso já não diminuiria a sensação térmica lá de dentro? Então, hoje a gente tem muita solução pronta. Mas solução pronta me deixa um pouco preocupado porque, de novo, cada um é cada um, né? Cada situação é cada situação. Então, assim, vamos investir em alguma coisa muito, muito da hora, muito legal, muito moderna, né? Tá na moda isso aqui, tá viável. Não,
Eu vou investir naquilo que eu consigo medir. Então hoje eu vejo que o meu maior problema é desperdício de água. Então vamos descobrir, vamos investir em descobrir aonde estão meus vazamentos, vamos descobrir aonde está a minha falha, meu gap no processo, onde eu estou desperdiçando mais água do que eu deveria, e aí a gente investe em algo que dê retorno em cima disso. Acho que é um ano que talvez esbanjar não seja a palavra, né? Nem um ano é, mas esse especificamente, pelo contexto político como um todo, não é o ano de gastos, então eu olharia para dentro, assim, ver onde são os meus maiores problemas de sustentabilidade e atacaria eles. Perfeito. É um excelente direcionamento, principalmente para quem está começando a pensar em sustentabilidade hoje. Então, se você é produtor, né, você que está empreendendo na área do agro, não sabe muito bem por onde começar, esse é um excelente direcionamento para o ano de 2026. Então, tudo aquilo que você gostaria de mudar, você primeiro precisa analisar e medir inicialmente. E professor Paulo, que tipo de decisão sustentável você só tomaria se tivesse garantia clara de retorno econômico, falando da realidade atual? Todo investimento grande que refere em infraestrutura, que refere a equipamento, tudo isso eu repensaria muito, tá? Então vamos lá, eu tenho um barracão, esse barracão está construído há 40 anos, mas ele me atende muito bem. Todas as minhas necessidades ele está cumprindo. Mas o meu vizinho projetou um barracão verde. O que que isso significa? Esse barracão ele capta a água da chuva, ele tem cobertura verde, ele reutiliza essa água da chuva para lavagem de coxo, ele tem ali placas solares para captação de energia. Todo o equipamento que é utilizado dentro desse barracão, ele é alimentado por essa captação de energia solar. Então ele é um produto absurdamente sustentável. O que que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse barracão que eu já tenho há 40 anos, que me atende muito bem, e vou fazer um barracão verde para mim. Parece muito legal. Mas e o retorno financeiro disso? Que tipo de ações mínimas eu posso fazer ali para que eu tenha resultados parecidos com um barracão novo e que eu não invista tanto dinheiro? A palavra principal na cabeça da gente precisa ser ROI, precisa ser retorno sobre o dinheiro investido. Como eu vou receber esse dinheiro de volta? Sustentabilidade não é investimento sem retorno, muito pelo contrário, a gente está falando de negócio. Está falando da área de negócio de vocês, inclusive da onde vocês tiram o ganha-pão de vocês. Então, como que eu vou ter retorno sobre isso? Dá para eu fazer captação de água de chuva num barracão de 40 anos? Dá. Dá para eu colocar uma fazenda de geração de energia solar numa cobertura de uma estrutura? Dá. Talvez eu precise de algum ajuste estrutural, talvez eu precise de algum reforço, talvez sim, mas a gente vai precisar de alguém para olhar. Isso custa muito menos do que fazer do zero. Outra coisa que está super na moda, eu vou trocar toda a minha frota de carro a gasolina por carro elétrico. Olha que legal. Economiza menos, né? Mas quanto isso vai me custar? Quanto eu vou ter que gastar? Esse dinheiro renderia mais ou menos se ele tivesse aplicado em outra coisa. E no final das contas, ele vai funcionar? Ou eu vou ter que um consumo de energia? Porque carro elétrico é maravilhoso, mas a energia elétrica ainda é hidroelétrica no Brasil. A gente ainda tem a maioria por hidroelétrica. E hidroelétrica também não é tão sustentável assim. Então, quando a gente para olhar, a gente tem que entender o que dessas soluções verdes realmente faz sentido pra gente. Perfeito. Tem uma pergunta que você já deu uma contextualizada, mas eu acho que é bom a gente reforçar até um pouco mais, que é, hoje ser sustentável é mais caro ou ele é mais inteligente? De novo, vai depender de como você joga esse jogo, entendeu? Se eu estou sendo sustentável porque eu quero um selo, ele é caro. Agora, se eu parar para pensar em que sustentabilidade é eficiência de processo, ele é absurdamente inteligente. Então eu estou lá desperdiçando água porque eu não faço uma análise correta do meu encanamento daquele barracão que a gente falou agora há pouco que tem 40 anos. Eu não faço uma análise completa, não dou manutenção na estrutura hidrelétrica, ele está vazando água. Caro. Desperdício é caro. Todo desperdício é caro. Agora, se eu olho para esse processo, faço minhas manutenções diariamente, frequentemente, com a periodicidade correta, se eu invisto o que é necessário investir, nada além disso, e eu tenho um retorno financeiro que também corrobora com um retorno ambiental, com um retorno sustentável, excelente, inteligente. Então tudo vai depender de como você vai jogar esse jogo. Ótimo, perfeito. Bom, ficou bem claro então pra gente que ser sustentável não é fazer mais, mas sim desperdiçar menos. Na prática, em que tipo de decisão a sustentabilidade costuma se pagar um pouco mais rápido? O básico, água e eletricidade.
É onde a gente mais vai ter retorno, porque os dois são vilões e podem ser heróis, assim. Então, eu vou pensar em consumo energético. O que a gente tem de consumo de eletricidade dentro do nossa propriedade? Eu tenho toda a parte mecanizada de retirada de leite, eu tenho toda a parte mecanizada de barracão, enfim. De novo, a nossa energia majoritária no país, ela não é uma energia sustentável, é energia de hidrelétrica. Será que se eu fizer uma micro usina de captação solar, ela vai me gerar uma sustentabilidade? Provavelmente vai. Quanto tempo eu vou ter o retorno sobre o investimento dela? Muito mais rápido do que se eu trocar uma frota inteira. Muito mais rápido do que se eu fizer uma recuperação de nascente inteira. Óbvio que essas duas ações são absurdamente importantes, né? Inclusive, estão na legislação que a gente precisa fazer uma delas. Mas se a gente for pensar em retorno, se a gente for pensar em investimento, é o básico. É cuidar da minha água e cuidar da minha energia. E com esses dois eu consigo ter um retorno legal. E aí, para quem está começando agora, esse pode ser um primeiro passo. Eu diria que esse deveria ser o seu primeiro passo. Assim. Olha para dentro, pega a sua planilha de custo e vê lá quanto você gasta de eletricidade e de água por mês. Aí agora você começa a analisar todos os seus processos, porque esse é um trabalho muito importante de quem vai mexer com sustentabilidade, né? Olhar para os processos. Se você não sabe como as coisas estão sendo feitas, ali é o primeiro passo. Esquece a água, esquece a energia. Se você não tem ali o passo a passo de, olha, para eu fazer o plantio da soja, eu preciso começar em tal mês, verificar tal coisa, olhar isso, comprar aquilo, verificar tipo de solo, qualidade. Se você não tem isso desenhado, se está na cabeça de uma pessoa, é por aí que tem que começar a sustentabilidade. Por quê? Eu vou ter que parar, olhar os meus processos. Estamos falando daquela energia que a gente estava gastando a mais, né? Dentro dos meus processos, aonde eu tenho gasto de energia? É aqui, aqui e aqui. Desses gastos, tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir? Será que se eu não trocar o horário de funcionamento da minha operação, se eu colocar esse horário um pouco para mais cedo, um pouco para mais tarde, eu não vou economizar com luz ou com ar-condicionado? Porque de dia eu ganho em luz. De noite eu tenho mais fresco, eu gasto menos em ar. Então, essas pequenas sacadas que a gente começa a olhar para economizar financeiramente, mas também ambientalmente. Excelente. E qual que é o erro que você mais vê sendo repetido quando o assunto é sustentabilidade no agro? Tentar abraçar o mundo, Fer. Sustentabilidade é muito legal e ele é viciante. Então, quando você começa a trabalhar com sustentabilidade, você fala, nossa, eu vou começar nesse ponto. Mas também dá para fazer isso, também dá para fazer aquilo. E aí a gente vai querendo fazer, vai querendo construir coisas. E não existe conto de fadas aqui. Tudo que você vai fazer tem investimento, claro. Então, pode ser muito básico, mas eu vou pegar um exemplo fora do agro, mas dentro da instituição que eu trabalho. A gente começou com um projeto pensando em redução de CO2 em eventos. Esse foi o pontapé inicial da sustentabilidade dentro do integrado. Não, então agora a gente vai fazer o reuso correto, aliás, o reuso não, a destinação correta dos resíduos da instituição. Para a gente fazer a destinação correta de resíduos, eu precisei capacitar uma equipe inteira de zeladoria para entender o que é resíduo reciclável e o que não é. Eu precisei trocar muitas das lixeiras da instituição como um todo, porque não existe mais, aliás, não é que não existe mais, mas não é necessário mais fazer aquela divisão para vidro aqui, plástico ali, ou ele é reciclável ou ele é orgânico. E aí depois a gente faz essa separação. Por quê? As pessoas não sabem jogar. Olha que sacada mais besta. Eu tenho 5 latões de lixo. Eu tô com uma garrafa de iogurte na mão. A garrafa de iogurte ela é plástico, mas a parte de cima ela é metal. Onde eu jogo? Para que lado que eu vou? Então as pessoas elas ficam, quer saber? Pega qualquer uma. Joga na orgânica. E aí misturou orgânico com reciclável e eu tô perdendo. Então a gente fez uma troca de equipamento de infraestrutura ali dentro. Fez identificação, as pessoas olharem. Hoje os sacos de lixo reciclável são azuis, os sacos de lixo orgânico são preto. É uma olhada de início e falar, putz, referência visual do processo. Aí depois disso tem que fazer o pesagem e o controle para ver se aumentou. Depois a gente resolveu que ia trocar copo descartável, porque copo descartável gera uma quantidade de resíduos grandes. Então a gente não tem mais copo descartável. O que a gente fez? Comprou uma quantidade X de copos de porcelana. É um investimento. O que a gente está falando? A gente está falando que todos os processos, no final do dia, vão ter um custo. Uns vão ter custos muito maiores, outros vão ter custos mais acessíveis, mas ainda é custo. Então, se eu olho para esse processo como um todo e quero abraçar o mundo, eu não quero começar pelo básico, eu não vou olhar para dentro, eu quero abraçar o mundo, eu estou falando de investimento muito alto e que vai demorar muito para se pagar. E aí isso pode ter um impacto direto no meu caixa e, consequentemente, no meu processo. Então, o maior problema, assim, que eu penso, é não começar pelo básico, é não fazer essa continha de olha para dentro, ver aonde dói.
Entendeu? O que mais me dói? Ah, isso aqui. Então é aqui que eu vou atacar. Aí eu abro esse processo, vejo e procuro ajuda. Eu acho que se a gente não tem o conhecimento completo de como fazer isso, procura ajuda. Olha, eu tenho esse problema. Para onde eu faço? Qual que é o caminho mais seguro? E não tenham medo de falar, mas isso não é pouco. Eu vi empresas já falando assim, mas Paulo, isso não é pouco que eu estou fazendo? Será que não dá para fazer mais? Aí entendam, a gente não tinha nada de processos sustentáveis. Agora eu tenho um pouco, eu já tenho muito mais do que eu tinha. Estabilizou esse um pouco, está todo mundo consciente, vamos para o próximo passo. Porque tem um outro ponto, a sustentabilidade depende de pessoas. E essas pessoas precisam estar comprometidas. E é muito, mas muito difícil as pessoas comprarem uma causa que elas não acreditam. Então vamos lá, vamos todo mundo agora deixar de utilizar copo descartável, hein, gente? A quantidade de esconderijos de copo descartável que eu encontro perdidos por aí são grandes. As pessoas têm, elas usam, é mais simples. É muito mais fácil eu pegar um copo descartável, jogar no lixo e pegar outro copo descartável, do que pegar o meu copo, levantar, lavar ele, pegar um café, aí volto. Aí depois eu vou, lavo ele e troco por água. Dá mais trabalho. As pessoas precisam comprar essa ideia. Então, é muito importante que se tenha um passo a passo, porque as pessoas vão se acostumando. Se eu mudar a rotina delas de uma vez, olha, a partir de hoje vocês vão usar copo descartável, todo mundo tem que trazer sua garrafa d'água, a partir de agora todo mundo vai ter que apagar a luz, o ar-condicionado vai estar sempre cravado na temperatura tal. Eu estou dando muitas regras que mudam a rotina das pessoas e ninguém gosta de mudança. É muito comportamento, É né? muito comportamento. E aí a gente precisa entender que eu dependo de um público, independente de quantas pessoas estejam comigo. Se a minha propriedade tem 2 ou tem 100 colaboradores, essas pessoas vão ter que estar engajadas. E eu vou mexer no comportamento, vou mexer na cultura que elas já estão acostumadas. Então eu preciso começar pelo básico e pelo convencimento, entre muitas aspas, da importância disso. Perfeito, perfeito. A gente falou muito sobre os pilares que sustentam a sustentabilidade dentro do negócio. Nós falamos sobre a importância da sustentabilidade num contexto financeiro, econômico como um geral, maquinários, ambiental, etc. Mas agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, falar sobre um assunto que é o futuro da sustentabilidade, o que espera o pessoal do agro lá na frente, né? Então, o agro brasileiro ele está sendo pressionado a mudar ou ele está conseguindo se antecipar de acordo com o que está acontecendo hoje? Em cenário mercadológico, se a gente está sendo pressionado, a gente está atrasado. Vamos entender que a gente é a despensa do mundo. Toda a alimentação do mundo quase que inteira sai daqui. Se as pessoas elas estão olhando para a gente e querendo impor regras sobre aquilo que a gente produz, é porque a gente está atrasado em algum ponto, tá? Então, assim, acho que a gente está sendo pressionado por uma mudança para atender a níveis que são importantes para que a gente já deva atender aqui. Por que eu preciso focar na qualidade da carne que eu vou exportar, mas a carne que eu vou vender aqui dentro eu entrego de qualquer jeito? Por que eu preciso pensar no produto que eu vou mandar para fora e o produto que eu uso aqui é o resíduo? Então, quando a gente para pensar, a gente está sendo pressionado sim. Mas se a gente está sendo pressionado, a gente está atrasado. Então, talvez valha um olhar para trás e ver por que a gente está atrasado. O que a gente está fazendo que, porventura, não está atendendo os padrões de consumo externo, que é para onde a gente está vendendo, e por que para a gente atende. Então, acho que a gente está atrasado e, com isso, pressionado. Novamente, uma reflexão interna, novamente, uma análise de comportamento. Exato. Perfeito. E quem não mudar realmente fica fora do mercado? E aqui a gente fala tanto do mercado externo quanto do mercado interno. Fica. E isso não é uma ideologia. Isso é uma realidade. Mas isso vai para todas as esferas, assim. Vamos pensar lá atrás, numa aula de história muito, muito, muito antiga, quando a gente tem a segunda revolução industrial. A gente tem um processo, né, fazendo uma retomada rápida. A primeira revolução industrial foi a criação da mecanização, e aí a gente tem então alguns equipamentos para construir, ajudar a gente no processo de fabricação. Na segunda revolução industrial, a gente tem um processo de série, né, produção em série. E isso levou uma quantidade absurda de pessoas a serem demitidas. Por quê? Porque o trabalho que 10 pessoas faziam, uma máquina faz com o auxílio de 2 pessoas. Então, muitos empregos foram cortados. Mas alguém precisava dar manutenção nessa máquina, alguém precisava programar essa máquina, alguém precisava evoluir. E essas pessoas que tinham sido demitidas, se tiveram a capacidade de se capacitar e a vontade de se capacitar, foram as que pegaram esse emprego e que ganharam muito mais dinheiro.
Aí a gente muda, vai para a terceira revolução industrial, onde a gente tem ali os computadores funcionando. Mas quem sabia mexer com o computador? A gente- eu não nasci numa época que o computador era acessível, eu tive que aprender. Então, quem se virou para aprender conseguiu os melhores empregos. A gente está num momento onde a inteligência artificial está muito em alta. Quem vai saber? Aí a gente tem uma gama de pessoas assim, meu Deus, o meu emprego vai ser roubado. Não, não por uma máquina. Seu emprego ele pode ser roubado por alguém que está se capacitando para usar a inteligência artificial, mas não pela inteligência artificial. E o mesmo cai para cá. Quando a gente está falando de precisamos mudar, precisamos pensar em algo sustentável. Se eu não for pioneiro nesse processo, alguém vai ser. E se alguém for, rouba a nossa frente. Então, não é uma ideologia do tipo, não precisamos focar na sustentabilidade porque é o futuro. É porque a gente é negócio. A gente precisa ter mais esse ponto de destaque. E quando a gente fala sobre a sustentabilidade, até retomando um contexto que a gente citou no início do podcast, que falou em sustentabilidade, a primeira coisa que nós lembramos é o símbolo da reciclagem. Mas, uma pergunta bem específica, prof. Que tipo de conversa sobre sustentabilidade ela precisa de parar de acontecer agora? A conversa de que a gente precisa parar de apontar erros, a gente precisa parar de apontar culpados. O agro sofre muito, mas muito, com a vertente do vocês não são sustentáveis, vocês destroem o meio ambiente. A gente não é agente contra eles. Nós somos unidos. Sem a sustentabilidade, o mundo acaba. Sem o agro, o mundo acaba. O que a gente precisa começar a pensar é em como a gente vai fazer para que, sem prejudicar o mercado do agronegócio, sem prejudicar a produção de alimento que a gente precisa ter, a gente consegue também ajudar a preservação do meio ambiente, ajudar a preservação físico, financeira e integridade das pessoas. Então, o meu discurso, que eu acho que a gente tem que morrer, é o nosso contra eles. Então, a culpa é sua, você que não faz isso. Não, a gente tem um problema. Vamos juntos tentar resolver esse problema. A gente precisa começar a querer dar a mão pro outro e não ficar apontando erros. Acho que esse é o grande ponto. Não existe um grande culpado. A gente não pode dizer, aliás, se alguém quiser dizer que o agro é culpado dos problemas sustentáveis ambientais que a gente tem, para de comer. Porque é hipocrisia, concorda? Ah, não, ó, eles estão desmatando o mundo, mas tá lá comendo o que tá sendo produzido. Para de comer. E não é assim que o mundo vai funcionar, não é assim que a gente precisa fazer. Então o discurso que a gente tem que parar é o discurso de vocês são os culpados ou nós somos os culpados. É um discurso de vamos dar as mãos e tentar encontrar uma solução melhor possível. Perfeito. Prof, a nossa conversa ela partiu desde o contexto básico, estruturação, conscientização, ESG, também trouxemos aqui um pouquinho sobre ESG, primeiros passos, dicas, né, e tudo mais. Então, foi uma super conversa muito proveitosa. Eu acredito que o pessoal de casa ali que está assistindo também tenha tirado vários insights de tudo que o professor trouxe, porque o professor Paulo ele tem muita experiência com relação à sustentabilidade, com relação à estruturação de projeto. Então, mais do que qualquer outra pessoa, é a pessoa ideal para falar sobre isso. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. E, prof, onde que as pessoas te encontram nas redes? Olha, minhas redes elas são muito menos profissionais mas elas podem me encontrar no Instagram, no Rodrigues PH, ou no LinkedIn, no Paulo Rodrigues. Então é muito fácil e também, obviamente, pelo Centro Universitário Integrado, eu estou sempre ali. Então, fico à disposição, inclusive, se alguém quiser prolongar esse assunto, a gente toma um cafezinho e expande esse assunto que realmente é uma área que eu sou apaixonado. Prof, obrigada pela sua presença, obrigada por todo o conhecimento compartilhado. E, pessoal, não esqueça de acompanhar o Integrou nas redes sociais também, @Integrou Integrado. Nós sempre estamos por lá fazendo atendimento e também temos as vagas abertas para entrada de startups no ecossistema. Então, se você quiser fazer parte, não deixe de acompanhar a gente por lá. Tem LinkedIn, YouTube, Spotify, tem tudo no link central. Obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.